Queridos irmãos, na análise do culto da Congregação Cristã no Brasil do dia de hoje, que é o dia 12 de março de 2025, você vai ver coisas absurdas como a velha heresia da Congregação Cristã no Brasil da regeneração batismal. E o CCBiano, ele é regenerado no ato do batismo, contrariando o próprio ponto de doutrina número 5 da Congregação Cristã no Brasil, que diz que a regeneração ela se dá através da fé em Jesus Cristo. É no momento de sua conversão que você é regenerado. Mas eles precisam colocar um ato de glória, um ato de uma maravilha ou um milagre acontecendo na água da congregação, no batismo da congregação, justamente para dizer que a congregação é superior às outras igrejas. E você vai ver também outra heresia muito comum dizendo ser merecedores da salvação. Eles são merecedores, eles pedem a Deus força para que eles sejam merecedores, ou seja, para que eles possam então cooptar a quantidade de obra necessária para poder ser merecedor da salvação. E isso é um ataque frontal ao evangelho de Jesus Cristo. Essas coisas só foi a primeira oração. O pesado vem agora na hora da pregação, aonde Hélio Bianco tenta blindar o ministério da Congregação Cristã no Brasil, indagando o povo o que é que vão ganhar, o que é que vocês ganham, criticando o ministério dessa obra. É obviamente que essa exortação ele faz em defesa própria, só que em contrapartida ele percebe que entra no checkmate porque você não pode julgar, mas nós podemos te julgar. E então ele cai naquela sinuca de bico que o próprio Marsola também caiu de Deus pode até te perdoar, nós não, porque aqui na congregação você não configura mais. E aí ele também correu para o assunto da coleta, dizendo para o CCBiano que se você der dinheiro na obra de Deus, que é a Congregação Cristã no Brasil, você vai receber de volta muito mais, uma medida grande, recalcada e sacudida, e ele falou isso diversas vezes. Isso não passa de pura enganação. Tudo isso você vai ver agora nessa análise, nesse recorte que eu fiz aqui do culto de hoje, da Congregação Cristã no Brasil, do dia 12 de março de 2025. Hoje, quarta-feira, ok? Então, fica aí, segura aí que eu vou mostrar cada ponto desse e fazer as nossas observações, as devidas observações, nos guiando pela Bíblia Sagrada, ok? Então vamos lá, Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Vamos para mais uma análise desse culto da Congregação Cristã no Brasil. Pois bem, irmãos, vamos lá, nós vamos ver agora aqui a oração. A oração foi feita, parece que é Silemão, ancião aí de Pouso Alegre, da região aí de Minas Gerais, e é ele que faz essa oração, trazendo, ou seja, mostrando para todos uma heresia muito comum na congregação, que é normal. Eles acreditam que existe uma magia na água do batismo e ali a pessoa é transformada. Ali, no momento que ele entra ali. Observa que em momento algum eles falam de Jesus Cristo. Vamos ouvir. Aonde, Senhor, a tua palavra caiu dentro do nosso coração e tu convertesse nos chamando a esta graça maravilhosa, aonde descemos as águas do batismo, batizados fomos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ao levantarmos aquelas águas, nascemos uma nova criatura para te servir em novidade de vida. Bom, vocês ouviram ele falando que ao levantar das águas, nós nascemos uma nova criatura em novidade de vida. Isso é uma heresia, tá, meus irmãos? Isso é uma heresia, porque você nasce uma nova criatura no momento em que você crer de toda a sua alma em Jesus Cristo como seu Salvador. Tá aqui, ó, um documento da CCB. Documento, isso aqui é o inário da CCB, eu vou ler para vocês o tópico número 5. Lembra quando eu falei para vocês? Esses tópicos, eles não estão nem aí para esses tópicos. O CCBiano nem liga para isso aqui, ninguém segue isso daqui. Isso aqui tá apenas como... isso aqui é café com leite na CCB. Para quem lembra, para quem era garoto na minha época, a pessoa que era muito pequena, muito criança, que não fazia diferença na hora da equipe ali de brincar, de jogar, ele fala, isso aqui é café com leite, porque não faz diferença. Isso aqui, ó, isso aqui é café com leite, isso aqui não faz diferença nenhuma, tá? Isso aqui para eles não estão nem aí. Você vê, esses aqui são os próprios anciões, os homens que ensinam o povo. Esses são os homens que ensinam o povo, e eles estão ensinando o povo que eles são regenerados na água batismal. É um absurdo.
Olha o que diz o ponto número 5 da CB. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, pelo qual nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Esse ponto aqui de doutrina nem fala de batismo. É o ponto seguinte, que é o ponto 6, que vai falar do batismo. Então eu acredito que a CCB vai ter que mudar esse ponto de doutrina também, quando for trocar o inário aí para o inário 6, quando verem que querem trocar de novo o inário, né? Às vezes, para poder levantar o caixa, eles alteram o inário, aí vende muito inário. E aí, fica a sugestão aí, vocês vão ter que mexer de novo, já mexeram 3 vezes, todas as mexidas que fizeram azedaram o caldo, só fizeram lambança, né? Vamos ver aqui, ó, o próximo ponto aqui, presta atenção. Leva-nos até o fim por caridade, para que possamos ser merecedores de entrarmos nas tuas moradas santas. Agora, aquele velho jargão da CCB, que é resultado de falsas pregações e de falsos ensinos, exortando o povo a pensar que são merecedores da salvação. De que forma eles são merecedores? Eles acreditam que se eles não cometerem nenhum tipo de pecado ilícito, né? Ou seja, sexo ilícito, fora do casamento, né? E se manter ali fiel na CCB, né? Com toda a liberdade, congregando sempre, pronto, eu já mereço a salvação. E isso vai gerar um sentimento de soberba, orgulho, e é por isso que a CCB, esse povo, é cheio de gente parecendo juízes, julgando as pessoas. Os mais amorosinhos lá são pecadores, né? São pessoas, alguns que o povo sabe e outros que o povo não sabe. Então, ele vê que a condição dele não é tanta coisa assim, né? E aí ele resolve ser um bom moço, um bom rapaz. Geralmente é isso. Porque se o camarada conseguir seguir a linha que esses homens colocam para eles se tornam pessoas soberbas, arrogantes e presunçosas. E o final dessas pessoas, vocês sabem, não tem conversão, é inferno, né? Vamos aqui no próximo ponto, agora sim, vai chegar o momento da pregação. Vamos ver, Hélio Bianco no púlpito, não pode julgar. À medida com que você medir, você será medido. Ou seja, uma passagem, eles interpretam tudo errado a Bíblia. É impressionante. Jesus Cristo, ele não está ensinando você não julgar. Ele está ensinando a julgar corretamente. Imagina, gente, se fosse verdade que você não pode falar nada e nem julgar ninguém, o fuá que não ia virar isso. Vocês já imaginaram o fuá que ia virar esse negócio? Você tem que corrigir, mas primeiro você se enquadra na correção. É isso que ele está falando. Tira a trave do teu olho e depois você tira o arqueiro. Ou seja, se enquadra. E Jesus está orientando as pessoas a julgar segundo a reta justiça, que é o que está escrito na Bíblia. Não julguei segundo a aparência, mas julgai, mas julgai segundo a reta justiça. Vamos ver aqui, Mas isso aqui, gente, esse tipo de pregação aqui é uma tentativa de se blindarem. O que ele está fazendo aqui é tentando se blindar, né? Ou seja, tentando se proteger aí dos que criticam o ministério. Porque estão criticando demais, aí o camarada vai para a tribuna. Esse culto foi se autodefendendo e ao mesmo tempo dizendo que as pessoas têm que cooperar na coleta para que Deus te dê muito em volta, em troco. Ou seja, esse culto foi para pregar para eles mesmos, né? Se autodefendendo e pedindo dinheiro em troca de bênção, coisa que eles não podem dar. Vamos ver. Agora esta palavra faz uma pergunta. Será que não tem alguém aqui entre nós, ou alguém que está ouvindo esta palavra, que você está maldizendo, amaldiçoando, está julgando, condenando alguém, está medindo com a tua maneira de medir, com a tua régua, alguém que Deus ama e você não está amando? Então tenhamos... Será que esse que Deus ama é o ancião? O ancião do Braz? Olha, irmão, será que esse que Deus ama, né? Você está julgando? E ele falou certo ali, que você não pode julgar do seu jeito ou da sua maneira. Julgai segundo a reta justiça. É o que diz a Bíblia. Cuidado, irmãos, porque conforme julgamos, seremos julgados. Conforme medirmos, seremos medidos. Irmãos, Jesus Cristo nos ensina a julgar. Você ser justo com o seu julgamento.
Ou seja, não ser injusto. Se for no seu dia a dia, na sua vida secular, seja justo. Seja um homem justo, correto. Se for no meio da igreja, se for no meio do povo ali onde você serve a Deus, julgai segundo a Escritura. Julgue segundo a palavra. Seja justo. Não use duas medidas. Não cause injustiça. Porque Deus é glorificado na justiça. Jesus não está dizendo que você não possa julgar. Ele não diz isso em momento algum. Muito pelo contrário. Porque se isso aqui for verdadeiro, vamos jogar no lixo as passagens bíblicas que falam é lícito que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Joga no lixo. A passagem que fala pregue 2 ou 3 e o resto julgue. A passagem que fala corrija redargas, né? Ou seja, é você ir lá e inquirir e enquadrar o camarada, né? Fazendo a correção devida. Isso aí, gente, é uma astúcia do diabo na Congregação Cristã no Brasil, que ele criou essa ideia de que você não deve julgar, entrega na mão de Deus, irmão, vai orar. E quem ganha com isso? Apenas o adversário. É ele que ganha com isso. É ele que sai no lucro, porque quando as pessoas têm medo de corrigir e de apontar o que ele está fazendo e aonde que ele está, ou seja, quem ganha com isso? É ele que ganha. Então não se deixe enganar com esses falsos ensinos. Isso aqui, ó, ele está pregando isso para se autoblindar, blindar o ministério, para não julgar eles. É uma pregação completamente voltada em defesa própria. Vamos ver o restante. Quem se arrepende e volta para o nosso meio. Aqui, ó. Quem se arrepende, volta para o nosso meio. Belezinha, pode voltar, né? Não pode julgar, não julga. 2 pontos aqui. Volta para o nosso meio. Mas aqui, você não configura mais. Primeiro lugar, ou seja, fica sentado aí no fundo. Você tem direito a dar dinheiro para nós. Só. Nenhuma outra coisa você pode fazer. Ou seja, não existe perdão na CCB. Eles falam que perdão é com Deus. Que não. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, prega tanto que nós não podemos julgar os irmãos, nós não podemos julgar. E aí eles julgam. Eles podem julgar. É engraçado. Fica vendo, vamos ver. Não devemos julgar, irmão. Não devemos medir. Este aqui não tem mais salvação. Não. Esta régua de medir, este instrumento de julgar está com Deus e não conosco. Seja misericordioso, irmão. Seja misericordiosa, irmã. Olha que pregação linda, gente. Ai, que coisa, que fofo, gente. Dá vontade de pegar na bochecha desse anãozinho e falar assim, ai, que coisa mais maravilhosa, gente. Não vamos julgar, gente. Ah, é Deus que julga. Vamos ser misericordiosos e amorosos. Sabe que isso é pura balela e fantasia. O que tem de gente arrebentada que passou na mão destes homens aí, sem pingo de piedade nem compaixão. Fica vendo os meus vídeos aí. Vídeos de pessoas que atentaram contra a própria vida porque perderam completamente a esperança e a vontade até de viver. Olha. E não errarás nunca. Glória ao nome santo do Senhor. Aí, irmão, julga não. Tá errado julgar. Não pode julgar ninguém. Não julga. Seja misericordioso. Só você. Eles podem. Eles são especiais. Né? Olha aqui, ó. Fica vendo. Quando a ficha caiu na cabeça dele, ele mesmo percebeu que... Olha só, quando ele sabe quando tá falando uma coisa que é contraditória, sabe quando você pega que a sua consciência te acusa, porque quando ele responde à própria consciência dele. Mas tem irmão que vai dizer, é a consciência que tá falando. Peraí, rapaz. Mas vocês julgam, tira a liberdade dos outros. A própria consciência acusou a cabeça dele. Olha aqui, ó. Ah, mas como que o ministério reuniu e meu tio, meu pai era ancião e eles tiraram o ministério? Porque isto são atos. O ministério julga atos, ações, comportamento de quem perde a condição de ficar diante do povo. Quanto à salvação da alma, nem o ministério, nenhum de nós está autorizado a julgar almas. Glória. Ué, é óbvio que não faz diferença nenhuma. Ou seja, dizer quem vai entrar e quem não vai entrar no céu não faz nenhuma diferença na nossa vida aqui cotidiana. Não faz nenhuma diferença. Ou seja, é um discurso furado que não tem efeito nenhum. É inócuo isso aqui que ele está falando.
né? O problema é o que vocês fazem na vida das pessoas aqui. Ah, irmão, é você com Deus, irmão. Mas aqui, irmão, posso tomar... Ah, aqui não. Aqui não, você já perdeu a condição, você já não configura mais. Você vê que, sabe, gente, é pura enrolação, embromação. E o que dá mais pena são esses CBanos que nós fazemos esses vídeos aqui, abrindo os olhos dessas pessoas. Estamos mostrando a verdade. Tá aqui, ó. Eu estou assistindo esse ancião falar, eu estou ouvindo ele falar, eu estou vendo ele falar. E tem gente que vai escrever no comentário aí dizendo que é mentira o que eu tô falando. Tô vendo ele, tô mostrando ele aqui. Sabe, são pessoas realmente tapadas. Já você vê que a mente tá cauterizada dessas pessoas. É possível isso? Vamos ouvir, presta atenção. Ao nome do Senhor. E isto precisa ser entendido pela Irmandade, para não haver mal interpretação. Você vê que ele se enrosca. Olha, isso precisa ser entendido pela Irmandade. O quê? Vocês não podem julgar. Não podem julgar nós, o que a gente fala. Vocês não têm poder mesmo de vir aqui julgar a gente para tirar a liberdade. Isso aí vocês já não têm mesmo. Mas nem julgar a gente vocês não podem. Não julguem, irmão. Sejam amorosos e piedosos. Nós podemos. Nós julga, nós tira a liberdade, nós tira o ministério, nós tira tudo de vocês, o que nós quiser, né? E vocês não tem nem quem recorrer, sabe? Tem que aguentar aí, quietinho, tá? Porque vocês têm que saber disso, para não dar má interpretação. É o que ele acabou de falar aqui, ó. Vou até voltar aqui alguns segundinhos para trás. Olha aqui. Isso aqui é uma pouca vergonha. Olha. Ao nome do Senhor. E isto precisa ser entendido pela Irmandade, para não haver mal interpretação. O que o ministério faz é dizer: você perdeu a condição de ser músico, você perdeu a condição de ser porteiro, você perdeu a condição de ser um ancião da obra de Deus. Apenas isto. Quanto à salvação da alma, é entre a pessoa... Seu Hélio, você tá mentindo, tá? Você omitiu aí muita informação. Perdeu a liberdade para chamar hino, para testemunhar, para orar na igreja, para varrer a igreja, né? Só não tirar a liberdade, eu acho, para fazer xixi lá no banheiro e dar dinheiro. Acho que é as duas coisas que não perde a liberdade. Fazer o número 1, o número 2 e dar dinheiro na igreja. É as únicas coisas, né? Eu já vi gente que, né, tava fora da igreja, voltou lá pra igreja arrependido, tava lá congregando, nem varrer a igreja pôde varrer, não podia, porque as vassouras é santa, e até pra varrer a igreja tem que ser revelado por Deus. Ah, caçar o que fazer. Um discurso hipócrita isso aqui. Mano, nós só tira a liberdade de ser ancião, de ser porteiro, tira tudo. Vocês depenam, camarada. Até o instrumento do coitado que ele investiu, gastou dinheiro para comprar, ele não pode tocar na igreja nunca mais. Vamos ver. E Deus, e a medida justa está com Deus e não conosco humanos, que também estamos lutando para que a misericórdia de Deus não saia de sobre nós, que a misericórdia de Deus nos alcance para cantarmos o hino da vitória no último dia. Eles só pensam na misericórdia, irmão, quando é pro lado deles. Pro lado deles, eles falam que você tem que ter amor, que você não pode julgá-los, né? Porque a gente tá aqui na misericórdia para alcançar naquele dia. Isso aí eles lembram de tudo. Agora, na hora deles para o povo, filho, aí não, né, gente? Aí a gente tira mesmo, sabe? Aí você não tem mais liberdade, você não configura mais, irmão. Você não tá contente, meu bem? Vai procurar outra loja. Falou o Marsola. Isso é exatamente o que ele falou agora, só que de outra forma ele falou, né? Que Deus pode até te perdoar, irmão. Nós aqui não. Aqui você não configura mais, querido. Ou sei, vamos ver. Tem mais. Tá no metade aqui, ó. Podemos colaborar na coleta? Olha aí. Ei, congregação, hein? Pensa numa igreja que gosta de falar que se você der, você vai receber não sei quantas vezes tanto. O que ele disse é tantas vezes que ele não deu nem número, ele nem falou você vai receber 50 vezes mais, não. Ele falou que você vai receber uma porção recalcada e sacudida em volta. Pedir dinheiro. É duas coisas que a CB está fazendo ultimamente. Se autodefendendo, atacando o crítico e assim por diante e pedindo dinheiro. É só o que eles sabem fazer. Olha aí. Podemos colaborar com uma família, podemos fazer alguma coisa pela obra de Deus. Vamos fazer, irmão.
E o que fizermos nesta obra, olha o que a palavra diz: receberá. Quem der, recebe uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Olha, irmãos, a Irmandade da cidade talvez não tenha visto, mas os trabalhadores do campo sabem que quem vai fazer uma colheita... Lá, ele quer falar que é a porção sacudida, recalcada e tal, né? Recalcada é macetada para ficar bem compactada, né? Sacudida, né? Cheia, né? Aí, quem ajuda a obra de Deus vai receber de volta. Obra de Deus, você sabe o que é, né, recebendo? Você sabe, obra de Deus é a congregação. Em outras palavras, agora a gente trocando aqui as palavras para falar, para passar a mensagem correta, se você der dinheiro na CCB, só trocar as palavras, coleta e obra de Deus, muda, dinheiro e CCB. Você viu como eu fiz a transformação para uma linguagem mais natural, que é a correta? Não essa mensagem subliminar que ele passou, essa é a mensagem natural. Quem der dinheiro na CCB vai receber bastante vezes em troca. Olha o que eu conheço de gente, até eu mesmo. Cadê essa volta, essa troca? Que a gente nunca viu. Fica vendo aí. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, derramando pela boca, virá como pagamento. Irmão, seja útil na obra de Deus. O Senhor te deu uma formação, o Senhor te deu um diploma. Agora ele quer dinheiro, quer trabalho voluntário, gratuito e profissional. Não é qualquer mão de obra não, gente. Mão de obra profissionalizada, tá? Fora que ele está pegando esse texto da Bíblia, que Jesus está falando quem ajuda o outro, o próximo. Não está falando de dar dinheiro no templo. Jesus não está falando de quem deu dinheiro no templo. Ele está falando, se você tiver piedade, compaixão e ajudar quem precisa, ele vai te dar em troca. Ele vai te abençoar. Agora eles mudam isso, eles distorcem a Bíblia para pedir dinheiro para o povo e trabalho gratuito voluntário. Ei, rapaz, isso aqui, desculpa falar, mas tá pior que a igreja do Edir Macedo. Pior. Um conhecimento, uma condição financeira, de poder dar na obra, de poder ajudar o pobre. Faça isto, irmão, e esta palavra vai se cumprir na tua vida. Ramo frutífero de... Olha aí, agora vai blindar o ministério. Você não pode criticar o ministério. Todo mundo pode ser criticado, menos o ministério, porque o ministério é soberano. Você já leu isso? Tem lá no documento deles que o ministério é soberano. Vamos ver. De bondade, de boas obras, de boa palavra. Irmão, que é que ganhamos falando mal dos governantes, falando mal do vizinho, falando mal do ministério? Você viu que ele deixou o ministério por trás? Porque as outras duas primeiras coisas é apenas para disfarçar, né? O que nós vamos ganhar falando mal do seu vizinho, mal dos governantes, mal do ministério, irmão? O que ganha? E o que ganha não é esse negócio do que ganha. Você só pensa em ganhar, Elibião. Até a pregação, se você der, você ganha de volta. Para criticar tem que ganhar alguma coisa. Não tem que ganhar. Tem as pessoas que criticam porque amam as coisas certas, amam a verdade. Ou você vai dizer, senhor Hélio Bianco, que Jesus Cristo estava errado quando ele criticava? Vocês deixam passar na mente de vocês é totalmente contra a crítica, porque a crítica está pegando no pé de vocês. Mas vocês, eu não vejo nenhuma palavra de vocês dizer que Jesus criticava o ministério, o fariseu, aquelas pessoas daquela época que distorcia a Bíblia para enganar as pessoas. Não tem essa de que o que você ganha. Quem faz esse trabalho faz por amor a Cristo e a verdade. Irmão, entenda uma coisa, você que está ouvindo. Se a mentira, se falso ensino, se enganação não te irrita, se você não fica indignado com isso, meu querido, é porque você tem parte nas obras das trevas. Não tem outra explicação. Porque só existe dois lados nessa batalha. O lado de quem está pela verdade, com Cristo, e o lado de quem coopera com o mal, que é com a mentira, com o engano. Porque se você vê coisa errada, irmão, você tem que se sentir indignado. E a própria Bíblia fala,
É lícito que haja heresia. E por quê, Senhor? Para que o sincero se manifeste. Ou seja, o Deus, ele se alegra em ver o sincero se manifestando contra a injustiça. Quando você se manifesta contra a injustiça, você está se levantando contra o diabo e as suas astutas ciladas. Se você se cala, você é covarde, medroso e omisso. Esse discurso está induzindo vocês a fazer aquilo que Deus não quer, não gosta. Ou seja, está fazendo vocês se transformarem em omissos, mentirosos e enganadores. O próprio Ancião Marçola já pregou aqui nessa tribuna há tempos atrás que se você visse alguma coisa errada, você devia ficar quieto e orar. Ele estava ensinando as pessoas a serem omissas, e que é pecado. Pecado diante de Deus. Você está entendendo a gravidade disso, meu querido? Você está entendendo? Vamos ouvir aí. Ganho tem nisto, nenhum ganho. Ao contrário, fruto mau, gerando semente má, que vai dar mudinha maligna e vai aumentar a malignidade. Fale o bem, sairá semente boa, produzirá. Aí, ó, só fale o bem, irmãos. Não fale o mal, só fale o bem. Aí sai os CCBanos por aí, nas redes sociais, que nem uma gazela, falando: irmãos, vamos só falar o bem. Irmão, vamos só ver o lado bom da obra. Isso é o diabo que colocou isso na cabeça dessas pessoas. O diabo colocou isso na cabeça das pessoas, por quê? Para tentar fazer com que as pessoas não lutem contra ele. Porque quando você está denunciando coisa errada, irmão, neste momento você está lutando contra o diabo. Você está enfrentando ele, e quando você vence o diabo. Entende, irmão? Não dê ouvidos a esses ensinamentos aqui, ó, que isso aqui é enganoso, é falso e mentiroso isso aqui. Vamos ver. A árvore boa e dará fruto bom. Infelizmente se vê isso cumprindo muito claramente com quem se candidata, com quem quer estar sobre os outros. Normalmente são espinheiros, de pouco ou nenhuma sombra, e que não dá fruto, e que não serve mais o orgulho por ter nome e não ter obra. Irmão, que não sejamos... Aí, ó. Quem não obedece o ministério, irmão, é porque é orgulhoso, soberbo e é espinheiro. Você entendeu? Aí ele já pegou o outro lado, né? E vai, ó, aquele que não obedece, irmão, e que não ouve os conselhos, irmão, é orgulhoso, é soberbo. Você já viu os CCBanos entrando aqui e falar: você é soberbo, você queria isso, você queria... É o mesmo discurso de sempre. E aí eu falo para vocês, aonde eles aprendem isso? Aqui, ó. Quem que tá ensinando eles errado? Isso aqui tem dom de pastor? Lógico que não. Tá desviando as pessoas por falso caminho. Quando você segue falsos conselhos, é porque você está indo para um falso caminho, meu querido. Ouça aí, ó. Assim, vamos aprender o exemplo da oliveira, ter em nós um bom azeite, o amor que nos une a todos, ter em nós a doçura do figo, doçura na nossa palavra, doçura no nosso comportamento, doçura para com teus filhos, para com teus irmãos, que ninguém seja espinheiro, mas sejamos ou oliveira, um bom azeite, ou figueira, um figo muito doce, ou uma uva doce e que produz o bom vinho, a virtude, a alegria, a fé. Glória ao nome do Senhor, seja uma árvore boa do jardim de Deus. E se porventura alguém tem... E aí, eles criam esse rótulo para causar um medo nas pessoas. Não seja espinheiro, irmão. Seja uma figueira, seja uma videira, seja uma coisa boa, seja uma coisa alegre, uma coisa feliz. Jesus Cristo era espinheiro, então. Porque falava, apontava na cara dos fariseus: vocês estão errados, vocês estão enganados, vocês estão enganando o povo, falsos, mentirosos. João Batista, a mesma coisa, essas raças de víboras. Mesma coisa, Pedro também, Estevão também, todos os demais. Então é tudo espinheiro? É sério? Aonde que tá? Esse discurso não está encaixando quando eu leio a Bíblia. Eu vou lá ler a Bíblia, peraí. A Bíblia me ensina através dos ensinos da Bíblia. A Bíblia está me ensinando através das falas, dos conselhos, das orientações que os personagens dão. Cristo, os apóstolos e assim por diante. E também me ensina vendo eles agir. A prática deles. Quando eu vejo Jesus enfrentando, né, os homens enganadores, ele está me ensinando que esse é o comportamento correto. Quando Paulo vai lá e repreende Pedro na cara, ele está me ensinando a não ser tolerante com dissimulados. Dissimulado tem que ser repreendido, não tolerado. E assim por diante. Mas isso aqui, ó, está inibindo vocês. Esses homens são enganadores. São enganadores. Esses homens estão condenados. E eles estão carregando muita gente junto com eles para o inferno. Se você seguir esses conselhos aqui, irmão, significa que ele está te conduzindo ao caminho da perdição. Vamos ouvir o restante aqui.
agido um pouco duro, um pouco destinando um, espetando o outro, falando palavra dura, julgando, condenando. Irmão, troca de modo de ser. O Senhor hoje faz um transplante espiritual. E Ele pode, mais do que o agricultor, que transforma um cavalo, ou seja, um ramo azedo, enxerga um ramo doce. Nosso Pai não é apenas um lavrador da terra, Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele pode, como Jesus transformou a água em vinho, Ele transforma algum limão em laranja doce, algum espinheiro num pé de uva, alguma planta ruim e azeda numa planta boa e de fruto doce. Glória ao nome do Senhor. Que a parábola do Jordão seja para cada um de nós, nesta tarde, o exemplo a ser seguido. Então, eles acabam com aquilo lá, né? Se por essa palavra, sempre assim, por essa palavra, nessa palavra. Então, por essa palavra, se você nos obedecer, não nos criticar, baixar sua cabeça, der dinheiro aqui na coleta pra nós, aí você vai ser uma oliveira doce. Ai, que lindo. Aí você vai ser... Agora, não pode criticar. Quando a gente falar besteira, pregar heresia, você tem que ficar quieto e mudo. Se criticar a gente, você é espinheiro. Ai, meu Deus do céu. Não sei o que esse povo precisa mais, rapaz. Não sei o que eles precisam mais para ver isso daí. Isso aí, gente. O CCB dentro da CCB é a mesma coisa de uma criança brincando de roleta russa. Você olha aquilo, você fica apavorado e você não pode ir lá tirar da mão dela. Estão brincando com fogo. E você sabe o final disso tudo. Se não houver uma mudança verdadeira de rota, o caminho que já está traçado, a bússola deles já está traçado, o lugar é Lago de Fogo. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.